Olá, bom dia ou boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo e o assunto de hoje é: obesos não devem suplementar zincos. Entenda. Mas antes da gente começar a falar sobre o vídeo, curta, comente, compartilhe. E para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo. E sou especializado em bioquímica nutricional, que é a parte da ciência que estuda o que cada componente dos alimentos faz no seu corpo, quais as reações químicas, metabólicas e catabólicas envolvidas, quais as quantidades o corpo necessita para produzir essas reações e quais as formas que o corpo absorve corretamente. E aí, partindo desse princípio, é que a gente entra em medicina ortomolecular, que é entendendo como é que cada alimento trabalha, como é que eles absorvem, aí a gente consegue prevenir e evitar e curar algumas doenças somente com alimentos. Sem maiores delongas, vamos para o vídeo. Então eu quero separar aqui, em primeiro lugar, que nesse processo que eu estou falando hoje é especificamente sobre a questão de produção de síntese proteica, testosterona e massa muscular, que é o caso que a gente precisa suplementar zinco. Então, está separado dessa questão, não vai envolver aquele caso que você precisa suplementar, porque o zinco você pode suplementar em cápsula, na forma de bisglicinato ou na forma de vitamina C com zinco. Eu, particularmente, prefiro suplementar na forma de vitamina C com zinco, de mais fácil absorção, solúvel em água, as coisas todas. E aí aquelas cápsulas de bisglicinato de zinco, a absorção é um pouco mais difícil. Tem, inclusive os americanos usam mais esse sistema. E aqui no Brasil que a gente usa mais a vitamina C com zinco solúvel, que é o processo efervescente. Então, quando a gente fala em zinco, que é também um mineral da imunidade, é aquele caso que você, ao sentir um princípio de gripe ou resfriado, já na fase de resfriado, que pode vir a replicação viral, só lembrando que zinco combate qualquer vírus, tá? Então, qualquer doença viral, geralmente no começo você consegue bloquear ele fazendo esse processo que a gente faz, que é aquele do comer uma maçã ou um cacho de uva, porque tem os transportadores, e tomar uma vitamina C com zinco. Se você já é dos que come maçã todo dia, como eu, basta você tomar uma vitamina C com zinco no princípio do resfriado, começo de gripe, aquele mal-estar, e ele vai, e mais ou menos em 2 horas, ele começa a circular pelo corpo e bloqueia a replicação viral. Com isso, ele consegue melhorar aquela sensação de mal-estar, de dor no corpo. Então, geralmente faz isso. E os protocolos de zinco para a imunidade é aquele que geralmente toma só meia cápsula a cada 2, 3 dias. Mas isso também é para as pessoas de mais idade, tá? Então, sempre considerando, por quê? Porque a deficiência de zinco no organismo, ela está ligada a mais de 35 anos. Então, agora vamos falar do tema do vídeo. Então, o obeso, para efeito de ganho de massa muscular, ganho de testosterona natural, síntese proteica, mesmo com mais de 35 anos, ele não deve suplementar o zinco. E esse assunto já foi abordado no canal, mas como deu muita pergunta nos comentários, eu achei que as pessoas ficaram confusas com esse assunto e eu vou explicar mais especificamente sobre essa questão. É assim, é aquele mesma coisa que eu já falei do camarada que está obeso e ele precisa perder gordura. E por quê? Porque quando você está obeso, você já está com algum grau de esteatose hepática. Mesmo que seja só sobrepeso, alguma coisa assim, você pode estar com grau de esteatose hepática. Porque você está com índice de gordura corporal alto. Nesse caso, a suplementação de zinco vai fazer duas coisas se você estiver obeso, se você suplementar. Primeiro, que não vai produzir o efeito necessário. Segundo, que pode dar efeito colateral, reação indesejada. E terceiro, que vai atrapalhar o seu emagrecimento. Então, por que ele atrapalha o emagrecimento? Primeiro que toda a síntese proteica, seja fibra muscular, seja
produção de esperma, seja produção de melanina para a pele, queratina para o cabelo, aquela melanina também para o cabelo, para a cor do cabelo, né? Colágeno para a pele, ele precisa estar com um índice de gordura corporal baixo, porque vai depender do zinco liberar essa síntese proteica, né? Desculpa, do fígado. Vai depender do fígado para liberar o zinco para essa síntese proteica. Então, um fígado de uma pessoa que já está com algum grau de gordura corporal fora do normal, seja sobrepeso, obeso, ou obesidade mesmo mais grave, ele está com esteatose hepática em algum grau. E aí, quando você suplementa o zinco, ele vai ficar acumulado no fígado. Aí o fígado está, de uma certa forma, a linguagem correta é essa, está doente, não vai conseguir liberar o zinco e vai começar a te dar outros efeitos colaterais. Então, o excesso de zinco pode dar um pouco de diarreia, pode dar retenção de líquido. Então, esses são os efeitos colaterais. E segundo, que não vai dar o efeito desejado. Então, por isso que quando eu falei lá sobre as pessoas, o camarada que tá com, no caso, eu já abordei o termo naquele vídeo barriga de velho, que a pessoa tá magro, sem massa muscular nenhuma, aí ele começa a comer uma alimentação mais com foco em absorção intestinal, começa a suplementar o zinco para produzir síntese proteica. No caso do quem está magro, porque ele está ficando meio que só pele e osso. Aí o zinco vai ter tendência a melhorar a absorção, né, para a pessoa magra, liberando pelo fígado, começa a produzir, fazendo atividade física, fibras musculares e começa a recuperar esse processo. Então, sempre lembrando que para quem tem mais de 35 anos e tiver magro, aí sim deve suplementar o zinco. E quem tiver com excesso de gordura corporal, sobrepeso ou obeso, não deve suplementar. Então, os efeitos colaterais eu já falei. E aí tem o efeito que ele teria tendência à retenção de líquido, porque o fígado fica sobrecarregado que você tá tomando. E aí piora mais a absorção de líquido e aumenta o peso. Em vez de você perder peso, vai aumentar peso, entendeu? Ele não pode ficar no fígado lá acumulado. Ele tem que entrar pelo fígado quando você está suplementando continuamente, né? Uma frequência de 3, 4 vezes por semana. Ele não pode ficar no fígado, ele tem que liberar para a síntese proteica. E para isso você tem que estimular fazendo atividade física, seja musculação, crossfit, qualquer coisa assim. E aí à noite sempre libera para atividade física. E só lembrando, quem está suplementando zinco tem que sempre comer aquilo que são os alimentos que tem a quercetina, que é o transportador do zinco pelo fígado, pelo corpo, né? Então, já foi falado, mas não custa falar de novo, né? Aqui, ó, tanto a maçã, como a uva tipo Niagara, que é a uva rosada, que são as uvas roxas. E tem mais um detalhe, né? Quando eu já falei da suplementação de zinco para síntese proteica, tanto a maçã, que na casca tem o cromo, como a uva, que é um dos alimentos mais ricos em cromo, também estimula o fígado a liberar o zinco, porque quem entra no fígado e acelera o metabolismo do fígado é o cromo. Então, esse processo, principalmente para quem passou de 35 anos, ele fica mais lento o fígado, né? Então, por quê? Porque as sínteses proteicas diminuem com a idade, que é um dos 3 processos de envelhecimento que já foi abordado aqui no canal, né? São só 3, né? Um no fígado, que é a queda do metabolismo, que faz parte de todo o processo regulatório do sistema digestivo, que é o fígado que regula, e os outros 2 é do intestino, que um é a queda de absorção intestinal, e o outro é a perda de microbiota digestiva, que faz seu intestino se tornar mais lento para decomposição de proteica, né? Decomposição proteica, né? Mesmo que você estimule com alimentos com protease, tem uma tendência a ficar mais lento. Só tem aquela questão, quando eu falo no caso da absorção intestinal, nós conseguimos resolver só com uma fruta, associando ela na presença de carne. Então, esse em específico, essa questão da absorção intestinal, você consegue
você consegue reverter totalmente. Da microbiota se tornar mais fraca, não tem como, né? Então, você diminui a produção da L-arginina justamente porque a sua microbiota se tornou mais fraca. Então, basicamente era isso que eu queria explicar. Então, o assunto do vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, curta, comente, compartilhe. Então, só repetindo, então os obesos não devem suplementar zinco na questão de síntese proteica e ganho de massa muscular, porque o fígado dele está doente, então a tendência é do fígado não liberar, vai acumular no zinco, começa a dar efeito colateral, aumentando retenção de líquido, então dificulta mais a perda de peso e ainda pode dar outros efeitos colaterais. Entenderam, gente? Espero que vocês tenham gostado, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado!